Vamos lá, agora já está gravando. Bom dia, sou a Adriana, enfermeira e educadora em diabetes. Hoje eu vou estar online, estou alguns dias ausente. Agradeço a presença aí de todos, quem puder vir presencial ou online, que eu sei que é corrido para todo mundo. Amanhã, dia 14 de novembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Diabetes. E hoje, como sempre, né, sempre próximo da data, nós realizamos um lanche clínico com um tema sobre o diabetes. O tema de hoje é cetoacidose diabética euglicêmica. Talvez alguns não conheçam essa terminologia euglicêmica, vou deixar aqui para a doutora explicar também para vocês. E hoje a nossa relatora é a nossa médica endocrinologista, ai, doutora Marilena Nakaguma. Obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite e que esse Dia Mundial do Diabetes, né, seja lembrado por todos, porque cada vez mais pacientes sendo diagnosticados com diabetes, e hoje, até hoje, na data de hoje, muitos que têm diabetes e ainda não foram diagnosticados. E esse tema cetoacidose diabética euglicêmica é bem importante, principalmente porque muitos ainda não sabem em relação ao que é uma cetoacidose, o que é essa complicação de cetoacidose, e se a cetoacidose diabética dá até em hiperglicêmico, né? E euglicêmico também, uma coisa que acho que poucos conhecem. Então, doutora Marilena, está com você agora. Bom dia a todos. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite nessa data tão importante, né, que é o Dia Mundial do Diabetes. Bom, o tema então é esse, cetoacidose diabética euglicêmica. Essa é a agenda da aula, vou falar um pouquinho sobre um caso clínico, um pouco sobre a fisiopatologia, definição, incidência, a apresentação clínica, os fatores precipitantes e a condução da cetoacidose euglicêmica. Bom, esse caso é um caso de vida real, é um paciente H de 52 anos do sexo masculino. Ele deu entrada no pronto atendimento do Hospital 9 de Julho no dia 2 de setembro deste ano. De sintomas, ele tinha uma dor epigástrica, eu não coloquei aqui, mas a dor epigástrica irradiava para a mandíbula e vômitos. De antecedentes, ele tinha um diabetes, ele era bem metabólico, diabetes, há 10 anos, era hipertenso, dislipidêmico, tinha ansiedade e tinha um histórico de revascularização miocárdica recente em junho de 2023. Ele fazia uso ambulatorial de AS, 100 miligramas, hipolipemiante, rosuvastatina. Para controle glicêmico, usava Galvus, 50 miligramas 2 vezes por dia, dapaglifosina, 10 miligramas uma vez por dia, né, um inibidor do SGLT2, um glicosúrico, nós vamos falar bastante sobre isso. Insulina glargina, insulina Novorapid para correção se necessário e para tratamento da ansiedade, venlafaxina e Lexapro. No exame físico, ele estava em regular estado geral, desidratado, taquipneico, não tinha febre, né? E estava com um nível de consciência preservado. Tinha uma frequência cardíaca de 102, um pouco taquicárdico, normotenso, saturando bem. Não encontrei a glicemia capilar de entrada, mas isso não foi uma coisa que chamou a atenção, do pessoal do pronto-socorro. E o restante do exame físico sem alterações. Os exames iniciais, ele tinha um eletrocardiograma sem alterações sugestivas de isquemia, tinha um hemograma hemoconcentrado, estava desidratado, um HB de 18,5, uma leucocitose discreta, 16.500, sem desvio, e o restante sem alterações, função renal normal e sódio normal. Frente a isso, foi feita uma hipótese de síndrome coronariana aguda, uma angina instável ou infarto sem supra, e o paciente foi encaminhado para a UCO com medidas para síndrome coronariana aguda. Chegando na UCO, saíram os outros exames, né? Então, o que a gente consegue ver aqui, que foi uma surpresa, uma acidose importante, um pH de 7,11, com um BIC de 8 e cetonúria 4 cruzes. Com uma glicemia
de 157, então é uma hiperglicemia leve, mas que não chama muita atenção aí. Foi feita, então, a hipótese de cetoacidose diabética euglicêmica e teve aí uma guinada na condução do caso, né? A gente estava fazendo medidas aí para síndrome coronariana aguda e passamos a fazer medidas para cetoacidose diabética. Bom, aqui, lembrando brevemente sobre a fisiopatologia, eu não vou falar muito sobre isso, mas basicamente o que a insulina, ela faz com que a glicose entre para dentro da célula. Então, a insulina é fundamental para que a glicose entre para dentro da célula. Num estado em que você não tem a insulina presente, então nos insulinopênicos, principalmente, né, o que a gente vê, diabéticos do tipo 1 ou diabéticos do tipo 2 de longa data, a glicose não entra para dentro da célula. O organismo percebe essa ausência da glicose como estado de fome. E aí ele fala: opa, vou acionar aí o plano B, vou mobilizar reservas de outras fontes. Então ele vai mobilizar reservas do músculo e do tecido gorduroso. E isso principalmente com a ação do glucagon. E essas reservas vão para o fígado e entram num ciclo de cetogênese, né, para a formação de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos vão ser o substrato no lugar da glicose, né, uma fonte de energia alternativa, um plano B. E aí, a grande questão é que esses corpos cetônicos, beta-hidroxibutirato, acetoacetato e acetona, eles levam a um estado de acidose, né. Você vai ter, então, um quadro clínico com uma diurese osmótica, que leva a distúrbios hidroeletrolíticos, vômitos, acidose e desidratação. Bom, a cetoacidose diabética é uma emergência médica, né? E como toda emergência médica, ela requer o quê? Reconhecimento rápido, precoce e tratamento imediato, para que sejam evitadas complicações potencialmente fatais. A cetoacidose diabética euglicêmica, eu vejo ela como uma pegadinha da cetoacidose. Por quê? Porque a cetoacidose clássica, que é o que a gente está acostumado a ver, é o quê? Uma hiperglicemia, né? Normalmente aquele paciente diabético do tipo 1, que tem um antecedente de mau controle glicêmico, má adesão, que chega aqui com um fator precipitante, normalmente uma infecção, uma cirurgia, um trauma, ou o uso de corticoide. E aí ele abre um quadro de cetoacidose com glicemia estourada. O valor de corte é 250, mas em geral a gente vê glicemias altas, 300, 400, 500. Na cetoacidose euglicêmica, a apresentação clínica é a mesma, mas o paciente tem glicemias que não chamam atenção, glicemias aí menor do que 200. Então, isso leva a um diagnóstico e manejo mais difíceis. O médico, quando está na frente de um paciente com um quadro clínico sugestivo, precisa estar atento de que pode ser um quadro de cetoacidose diabética euglicêmica, tá bom? Lembrando que a cetoacidose, ela pode ocorrer em indivíduos com diabetes do tipo 1, do tipo 2 e raramente em pessoas sem diabetes. Mas pessoas sem diabetes também nós podemos ter um quadro de cetoacidose, então é importante pensar. Isso a gente viu muito na época da Covid, né, pacientes que não eram pré-diabéticos ou às vezes tinham uma glicemia limítrofe, e aí abriam um quadro de cetoacidose, tá bom? Porque o COVID, ele tem receptor na célula beta-pancreática e diminui a secreção de insulina. Então, isso também pode acontecer. E nós temos visto uma mudança do perfil da apresentação dos pacientes em cetoacidose, porque antigamente nós tínhamos aí principalmente esse quadro clássico, DM1, né, insulinopênico, e hoje em dia nós temos visto cada vez mais pacientes com DM2, principalmente por conta do aumento das prescrições dos inibidores do SGLT2, dapaglifosina e empaglifosina, que são os mais prescritos,
Esse aumento das prescrições é muito bem justificado, claro, pelos benefícios em redução de mortalidade, prevenção de proteção renal, proteção cardíaca, redução de internação por insuficiência cardíaca, mas isso aumentou o número de casos de cetoacidose. Então, nós temos uma incidência aí na cetoacidose de 4,6 a 8 casos por 1.000 pacientes por ano, com uma taxa de mortalidade de 0,65 a 3,3. Em pacientes DM2 sem o uso de inibidor, é muito raro acontecer, cerca de meio a 1 caso por 1.000 pessoas por ano. Então, DM2 corresponde em cetoacidose sem inibidor, isso corresponde a cerca de 1/4 dos casos de cetoacidose, 1/4 a 1/6. Com o uso dos inibidores do SGLT2, nós tivemos um aumento do risco relativo em cerca de 2 a 4 vezes. Ainda assim, a ocorrência ela é rara, né? Isso representa um aumento de 1 a 2 casos por ano, né? Mas aumentaram o número de casos. A definição é cetoacidose diabética versus cetoacidose diabética euglicêmica. O que muda aqui é o corte da glicemia, né? Na cetoacidose, você tem glicemias mais elevadas, maior que 200, 250, mas na prática clínica, a gente vê glicemias muito mais altas, né? E na cetoacidose euglicêmica, você pode ter uma glicemia aí praticamente normal, né? Os critérios continuam os mesmos, né? pH menor que 7,3. O anion gap, ele saiu dos critérios diagnósticos, mas é um dado que corrobora para o diagnóstico, então sempre é importante escolher o cloro para cálculo do anion gap, porque você pode ter acidoses decorrentes de outras causas, né? O bicarbonato, o corte, varia na literatura, né? Na Sociedade Brasileira de Diabetes, ele ainda coloca o corte de 15, e a cetonemia também é critério, acima de 1,6 ou cetonúria positiva. Ela é classificada aqui cortou, leve, moderada ou grave, né? Aqui seria, ficou inverso aqui. Aqui intermediário, o intermediário, vamos gravar o intermediário, né? De 7,3 a 7,5, com BIC de 15 a 18, mais grave com pH menor que isso, BIC menor do que isso, e leve com pH maior do que isso e BIC maior do que isso. Em relação à cetonemia, tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Cetonemia menor do que 1,5, você pode ficar em casa, menor do que 0,6, você não precisa fazer nada, e acima de 1,6, você já tem que estar em regime hospitalar com tratamento intra-hospitalar. Em relação ao quadro clínico, né, aquele paciente que se apresentam com quadro de polidipsia, poliúria e perda de peso, às vezes não dá nem tempo de ter esses sintomas, né, mas o clássico é ter os polis, né? Náusea, vômito e dor abdominal, muitas vezes se confunde com um abdômen agudo, né, apendicite, também a cetoacidose pode levar a uma leucocitose leve, como nós vimos no nosso paciente, e sem fator infeccioso. Fraqueza, fadiga, desidratação, taquicardia, taquipneia, tem aquele clássico da respiração de Kussmaul, né, que é uma coisa bem de propedêutica, mas que a gente te vê, né, colocando na internet, né, uma inspiração com a expiração rápida e uma pequena pausa. Então, uma taquipneia com esse padrão. E letargia. Bom, os inibidores do SGLT2, eles são os glicosúricos, né? Eles aumentam a excreção urinária de glicose. Isso reduz a secreção de insulinas. Tem menos glicose, tem menos insulina. Por outro lado, existe receptor na célula alfa-pancreática para esse inibidor do SGLT2, estimulando a produção do glucagon. E aí, se a gente for lembrar ali naquela figurinha da fisiopatologia, o estímulo do glucagon
é que estimula a produção dos corpos cetônicos. Por isso que os pacientes, é um dos mecanismos pelo qual os pacientes em uso de inibidor do SGLT2 podem ter cetoacidose diabética, mesmo com glicemias não tão elevadas, né? Os outros fatores, né, jejum prolongado, baixa ingestão de carboidratos, vômitos e desidratação, qualquer quadro que leve à desidratação, infecções, que você está no estado em que você tem um aumento dos fatores contrarregulatórios, catecolaminas, né? Doenças agudas e cirurgias recentes. E se a gente for pensar aqui no meio, né, dos pacientes internados, quase sempre eles estão nesse estado aqui: jejum, desidratação, infecções, doenças agudas, né? Então, nós temos que estar atento a esses pacientes nessas condições, principalmente em uso dos inibidores do SGLT2. Gestação e estresse físico, psicológico, interrupção de insulina em pacientes dependentes. Bom, voltando aqui para o nosso caso, como foi que aconteceu, né? O paciente deu entrada no dia 2 de setembro, foi feito o diagnóstico de cetoacidose diabética glicêmica, e iniciada insulina em bomba de infusão contínua. No dia 3, ele colheu uma gasometria e tinha critérios de resolução do quadro de acidose, sendo desligada a insulina em bomba, né? No dia 4, foi colhida a nova gaso e, de novo, o paciente estava em acidose, pH de 7,26 com BIC de 15. Foi religada, então, a insulina em bomba. E ele ficou com insulina em bomba até o dia 6 de setembro. Quer dizer, ele ficou 4 dias com insulina em bomba. Isso tudo para dizer que o que tem descrito na literatura, e é o que a gente vê na prática, que os pacientes em uso de inibidor do SGLT2, eles têm um quadro de cetoacidose diabética que demora mais para se resolver. Então, nos pacientes com cetoacidose diabética, muitas vezes à madrugada, a gente passa a visita, já desligou a bomba, né? É mais difícil da gente ter que religar. E os pacientes em uso de glicosúrico, esse quadro demora mais para resolver. Então, atenção quando for desligar a bomba, né? Talvez até um paciente que a gente tenha que deixar mais tempo, mesmo após resolvida a acidose, com insulina em bomba, monitorando a cetonemia, né? É um quadro mais arrastado. Em relação ao tratamento, né, hã, primeiramente a gente avalia o estado de hidratação do paciente. Se ele tiver, gravemente desidratado, em choque hipovolêmico, você vai hidratar primeiro, usar droga vasoativa se necessário, mas se a desidratação for leve a moderada, você pode começar com as outras medidas, concomitante à hidratação. É importante avaliar o sódio corrigido, né? É um cálculo que a gente faz, né? 1,6 vezes glicose menos 100 dividido por 100. Então, é importante fazer o cálculo do sódio corrigido. Sódio menor que 135, você pode hidratar com soro fisiológico, ou quando ele for maior do que 135, é recomendada a hidratação com soro ao meio, até que a glicemia chegue em 250. Depois você pode trocar esse soro ao meio aqui, o soro fisiológico, para soro ao meio com glicose, mantendo uma infusão de 150 a 250 ml por hora. Em relação à reposição de potássio, sempre avaliar o potássio antes de iniciar a insulina, né? A gente faz aí a solução polarizante, então a gente sabe que a insulina, ela leva o potássio para dentro da célula. Se ele tiver com uma hipocalemia grave, esse potássio vai cair mais ainda. Então, se o potássio tiver menor do que 3,3, você primeiro faz a correção do potássio. Acima de 5,3, você não administra o potássio e pode começar com as outras medidas. Entre 3,3 e 5,2, você vai administrar a hidratação juntamente com KCl 20 a 30 ml por hora.
já deixar os pedidos, né, de potássio, sódio e gasometria, né, eletrólitos de 2 em 2 horas, tá bom? Potássio de 1 em 1 se tiver baixo. Em relação ao tratamento com insulina, né, avaliou o potássio, você pode começar com insulina EV, infusão contínua. Hoje em dia, esse fluxograma é da Sociedade Brasileira de 2024, mas hoje em dia, os guidelines já colocam que não é necessário mais a administração de insulina em bolos, você pode começar direto com a insulina em infusão contínua 0,1 uma unidade por quilo por hora. Destro de 1 em 1 hora e seguir o fluxograma de ajuste da velocidade de infusão de insulina, mantendo uma queda de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora. Queda menor do que 50, você dobra a infusão. Se a queda for maior do que 75, você reduz a velocidade de infusão. Quando a glicemia estiver ao redor de 200, você deixa a infusão de insulina em 0,02 a 0,05 unidades por quilo por hora, mantendo a insulina em bomba até resolução da cetoacidose. O que frequentemente a gente vê é que o paciente chegou lá numa glicemia que seria o ideal, mas ele não tem critérios de resolução do quadro de acidose, ele continua em acidose. E aí, a glicemia está normal, já desliga a bomba. Mas não, é importante checar a gaso normal, aí sim você pode pensar em desligar a infusão contínua de insulina. Em relação à reposição de bicarbonato e fosfato, né, o bicarbonato pode ser considerado quando o pH estiver menor do que 6,7. Isso é uma coisa que a gente vê frequentemente, então o paciente chegou com pH acima disso, ele recebe bicarbonato endovenoso, né? Não precisa, né? O corte é menor do que 6,9. E também o bicarbonato feito numa dose, quando a acidose não é tão grave, você também tem que lembrar que isso pode confundir o resultado da gaso. Então, por exemplo, o paciente recebeu bicarbonato, aí veio uma próxima gaso que já não tem mais acidose, desliga a bomba. Mas muito dessa melhora da gaso se deve ao bicarbonato que ele recebeu. Então, na verdade, isso confunde um pouco e atrapalha o manejo. Então, não fazer bicarbonato quando ele não precisa. E o uso do fosfato deve ser considerado nas hipofosfatemias graves, fosfato menor do que 1, ou em pacientes com anemia, insuficiência cardíaca ou condições clínicas associadas à hipóxia. Critérios para resolução da cetoacidose, então pH maior do que 7,3 ou BIC maior do que 15 a 18, cetonemia menor do que 0,6 e glicose idealmente menor do que 200, tá bom? Então é importante aqui, queria reforçar que é importante que o serviço tenha a presença das tiras de cetona, né? Porque é uma coisa rápida, a gente faz com a glicemia, com uma gotinha de sangue e muda o tratamento, a conduta do caso. Sempre suspender, né, claro, os inibidores do SGLT2 e, hã, e lembrar disso, né, que eu falei, que existe risco de recorrência da cetoacidose nas primeiras 24 horas, principalmente no paciente que está em uso do glicosúrico, né, que foi o que aconteceu com o nosso paciente, né, quer dizer, ele estava no uso do inibidor, teve uma primeira gasometria que estava normal, foi desligada a bomba, no dia seguinte já cetoacidose de novo, né, então lembrar dessa recorrência, ficar atento. Bom, então nosso paciente, foi desligado a bomba no dia 6 de setembro, com critérios de resolução no quadro de acidose, e aí lembrar de que deve ser feita a insulina subcutânea 1 hora antes de desligar a insulina endovenosa. Frequentemente, o que que a gente vê? O paciente tem critérios para resolução do quadro de acidose, desliga a bomba, e aí passa com aquela fazer um esquema de insulina para correção se necessário, né.
não faz a insulina basal. Isso é um erro, né? Deve ser feita antes de desligar a bomba. Isso é um dos motivos porque o paciente entra de novo em acidose. Lembrando que não ter insulina circulando, né? Então, se ele passou ali, vai medir o déficit daí um tempo, ele pode entrar em acidose nesse período. Não ter insulina circulando é o que predispõe ao quadro de acidose. A endócrino deixa esse controle, né? O melhor é deixar controle pré e pós-prandial, né? Porque se você deixa aquele controle de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, você pode pegar o paciente num pico. Ele acabou de comer, 15 minutos, deu horário, mediu a glicemia, está hiperglicêmico. O que vai acontecer? Ele vai aplicar uma dose de insulina para aquele pico imediatamente pós-prandial e aí ele vai ter uma hipoglicemia. Então, o ideal é deixar, já tem lá na prescrição, quando você coloca a glicemia, já aparece ali pré-prandial, já aparece o pós também, tá bom? Lembrar que no pré-prandial, você não deixa o mesmo esquema de correção do pós-prandial, né? No pré-prandial, que é o horário quando ele antes da refeição, você deixa uma dose de insulina maior, porque ele vai comer. E o pós-prandial, ele já comeu, já teve aquela refeição grande, né? Café, almoço, jantar. Então, você deixa um esquema de correção com uma dose menor. Se você aplica uma dose de correção no pré-prandial igual a do pós, 10 da noite, por exemplo, ele vai fazer hipoglicemia na madrugada. Então, é melhor medir mais vezes e corrigir mais vezes do que deixar de qualquer jeito, tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a equipe, né, as endocrinologistas também que participam da nossa equipe, a doutora Roberta Frota, a chefe da equipe, Susan, a Micaela e a Priscila. Ficou faltando aqui, peço desculpas, a Maju e a Duda, né, a Fabi, a Adri. Então, muito obrigada, tá bom? Dúvidas? Oi, doutora, obrigada pela aula. Se alguém tiver alguma dúvida, né? Porque acho que muita gente não conhecia essa terminologia euglicêmica, né? Então, agora uma nova terminologia. E sobre o aparelho, nós, no hospital, nós temos o aparelho para verificar cetona, que é uma coisa rápida, né? Estava meio aí com um probleminha de tira, mas acho que já deve estar solucionando. Então, nós temos, o hospital comprou um aparelho para verificar a cetoacidose, e ele fica na UTI do terceiro C, tá? A coordenadora, o pessoal da UTI do terceiro C, eles dispuseram de ficar lá, disponibilizaram para ficar lá, porque é um local lá na coordenação que sempre tem gente, e se precisar de madrugada, de final de semana, fica um acesso melhor para estar utilizando esse equipamento. Então, nós temos esse equipamento para verificar a cetona. A tira é diferente da tira que nós utilizamos para verificar a glicemia habitualmente, então é um outro tipo de tira. O aparelho ele é da Abbott, é um aparelho pequenininho, então ele fica na UTI do terceiro C. Eu estou terminando de fazer uma rotina, logo um ano que, né, começo do ano que vem, a gente vai disponibilizar essa rotina com a utilização, mas é super fácil de estar usando, vários andares já está utilizando, e o ano que vem também vamos realizar o protocolo de cetoacidose diabética. A doutora Roberta levantou a mão. Oi, boa tarde a todos. Eu estou aqui à distância. Só para falar, parabenizar a Mari, né, pela aula. Mari, foi muito bom. E assim, falar que esse tema a gente tem visto cada vez mais. Então, especialmente o pessoal das UTIs tem tido bastante contato com esses pacientes, porque a incidência vem aumentando mesmo. Então, é para que todo mundo fique alerta mesmo. Por isso que a gente escolheu esse tema. Esse tema. Parabéns, Mari. Obrigada. Opa, estou atrapalhada aqui hoje no celular, acostumada no computador ou Vou presencial. aproveitar que não tem pergunta aqui. Sobre as tiras de cetonemia, infelizmente, a gente só tem um aparelho, assim, uma marca de aparelho disponível.
no Brasil, né? E essas tiras, elas são mais difíceis de conseguir. Mas, por exemplo, né, teve um caso que discutiram no PS que a gente falou, nossa, e tinha o resultado da cetonemia. E nós perguntamos para o médico, mas tinha disponível, né? As tiras estavam? Aí ele falou, não, esse aparelho é meu. Então, eu acho que a tendência é essa mesmo. Ele é ter muito fácil e disponível as tiras de cetonemia, porque, por exemplo, chegou um paciente diabético ali, você tem, ou com sintomas relacionados à cetoacidose, você faz a cetonemia e você já mata o diagnóstico, né? Uma coisa muito rápida, tá bom? Seria até importante também depois a gente vê na engenharia, a aquisição de um novo equipamento para ficar no PS, né? Acho que seria interessante também, né? Para facilitar. Com certeza. Então, tá bom, já tem nenhuma pergunta. A gente agradeço, doutora Marilena, pela apresentação. Foi um tema muito interessante, né? E, como foi dito ultimamente, bastante aí na prática de vocês. Agradeço a todos que assistiram. Infelizmente, hoje eu não pude estar presente. As enfermeiras que ajudam também na educação em diabetes dos pacientes, a Tainá, a Rose e a Fabi, hoje não era o plantão delas, foram ontem, mas eu vi que elas estão online. Então, agradeço a vocês, a Edivane, a farmacêutica também, que está sempre aí nos ajudando, as meninas da USP também, que é a Maria Vardalas também está sempre ajudando quando ela na USP. Então, muito obrigada a todos e até o próximo lanche clínico. Obrigada, doutora. Obrigada.